Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Rodrigo Totino, que é advogado, especialista em direito tributário e agronegócio e também é administrador judicial de recuperação judicial e falências. E o tema da nossa entrevista será recuperação judicial no agro. Rodrigo, seja muito bem-vindo, direto de Rondônia. Obrigado, Divino. É um prazer estar aqui contigo para a gente conversar um pouco aí sobre recuperações judiciais. Cara, eu acho que é a primeira vez que eu entrevisto alguém de Rondônia. Me conta, eu já ouvi dizer que esse estado é muito bonito. Fala um pouco de Rondônia para mim. Muito bonito, Divino. É um estado novo, né? Estado relativamente novo aí, comparado a alguns estados do sul, sudeste do país, né? Centro-oeste também. Mas é um estado muito pujante, viu? A economia aqui, todo ano vem numa crescente, pecuária muito forte, né? Agora a lavoura também está chegando com força aqui no estado. Então é um estado cuja economia aí está bem pautada no agronegócio. Você já nasceu aí ou não? Você foi de outra região? Não, eu moro aqui há 8, 9 anos mais ou menos. Eu sou do interior de São Paulo. Sou ali bem do centro de São Paulo, ali Barra Bonita, Jaú. Me formei em Ribeirão Preto, né? Comecei os primeiros passos da advocacia em Ribeirão Preto e há uns 8 anos, mais ou menos, 9 anos, estou aqui em Rondônia. E você está em Ji-Paraná, é isso? Ji-Paraná, isso, bem no centro do estado também, aqui em Ji-Paraná. E temos escritório também na capital, em Porto Velho. Muito bem. O seu escritório é o MBT Advogados Associados. Quem é o MBT Advogados Associados e em quais áreas vocês atuam? Divino, o escritório é um escritório com foco em direito empresarial, né? Então nós atendemos muitas empresas aqui no estado de Rondônia e apesar de termos empresas, né, em vários setores, um dos nichos que nós atuamos bastante, até por causa da preponderância mesmo econômica aqui do estado, né, é a parte agro. Então, nós atendemos aqui frigoríficos, laticínios, empresas também de varejo, atacado, né, do agronegócio, produtores rurais também, pessoas físicas. Então, é um escritório que traz soluções jurídicas de todas as áreas, cíveis, societária, trabalhista, tributário, né? Todas as áreas afetas aí ao ramo empresarial, né? Então, dentro do ramo empresarial, a gente também tem uma atuação muito forte no agronegócio e atuamos também como administradores judiciais em recuperação judicial e falência, né? Então, é uma figura, às vezes, um pouco desconhecida, né, para leigos, mas quando há uma recuperação judicial, o judiciário ele precisa nomear um escritório, seja de contador, advogado ou administrador, para ser um braço direito, digamos assim, do juiz, né? É quem vai ali fiscalizar, realizar vários atos dentro da recuperação ou da falência. E aí nós atuamos aqui como assistentes do Poder Judiciário no estado de Rondônia em algumas recuperações judiciais e falências aqui. Antes de nós entrarmos exatamente no assunto recuperação judicial, só para eu ficar mais bem informado, como é que está essa situação das manifestações, das preocupações do produtor rural aí do norte do país? Porque aqui no Centro-Oeste o pessoal tá assim, em estado de desespero, cara. Tá uma coisa louca, né? Como é que tá aí no norte? Sim. Gino, aqui deve estar igual ou pior, viu? É um estado que nós tivemos aqui uma votação de 70%, né? Basicamente para a direita, para o Bolsonaro. E as rodovias aqui hoje estão praticamente todas fechadas, né? Desde o início do estado ali em Vilhena até a outra ponta, Porto Velho. Várias manifestações, várias barreiras, então tá complicado, a situação aqui tá bem complicada e muita gente participando das movimentações. Não são poucas pessoas não, né? Às vezes a gente vê uma ou outra notícia aí falando, não, são algumas pessoas apenas em atos antidemocráticos, né, golpistas, mas não é o que a gente vê por aqui não. A gente vê famílias, crianças tomando as estradas aqui, tomando as frentes de quartéis, muita gente mesmo.
Essas crianças e esses idosos golpistas são preocupantes, viu, Rodrigo? Bom, mas verdade. Nesse momento tão complicado da nação, cara, com certeza muita gente já deve estar pensando aí numa possibilidade de recuperação judicial. Esse é um assunto que tira o sono de muita gente. Eu já vi empresas, pessoas que pediram recuperação e assim, antes de tomarem essa decisão, eles tiveram que estudar muito. E eu gostaria de entender como é que está a aderência do segmento agro à recuperação judicial. Divino, a questão do agro em recuperação, especialmente para produtor rural, sempre foi um tema muito controvertido, né, no judiciário brasileiro. Porque a recuperação judicial, ela visa você, como o próprio nome já diz, né, recuperar a atividade empresarial de uma empresa. Então, vamos imaginar uma empresa como um CNPJ, né, para facilitar a nossa conversa. Então, o CNPJ ele tem ali vários funcionários, né, ele tem toda uma função social. Então, a lei de recuperação, ela visa, na verdade, não dar calote em nenhum credor, né? Muito pelo contrário, ela visa recuperar realmente uma atividade empresarial que esteja ali por algum motivo com fluxo de caixa ruim, né, que não esteja tendo receita suficiente para pagar ali suas contas, mas é uma atividade pujante, é uma atividade que pode dar a volta por cima, né, e continuar com os empregos, continuar gerando impostos para o país e tudo mais. Então a lei ela vem nesse sentido, né, de recuperar e não dar calote. Mas como o próprio nome diz, é uma recuperação para empresas, né? Se você pega a lei ali, ela fala para sociedades empresárias, né? Que é o foco dela. Então, sempre teve um debate muito grande no Poder Judiciário se o produtor rural, pessoa física, CPF, poderia apresentar uma recuperação judicial, porque uma pessoa física comum não pode, né? A gente tem um instituto que é um pouco parecido com recuperação judicial hoje em dia, né? Que é o superendividamento. Uma pessoa física que está superendividada, ali ela tem uma fundamentação lá no Código de Defesa do Consumidor para fazer uma ação e falar que está superendividada e tentar parcelar essas dívidas. Mas fora isso, o Instituto da Recuperação Judicial não se aplica à pessoa física. Então tinha um debate muito grande no judiciário, e ainda tem de certa forma, se o produtor rural, enquanto pessoa física, ele exerce alguma atividade empresarial. Porque a gente sabe, né, o produtor rural ele tem ali funcionários, né, ele tem fornecedores, ele vende ali o produto, né, da sua produção. Então ele exerce, de certa forma, ali uma atividade que demanda um certo profissionalismo e tudo mais, mas muitas das vezes ele não tem um CNPJ para isso, né, Divino? Ele faz tudo no nome pessoa física dele. E aí nós tivemos uma reviravolta no judiciário, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, que o STJ passou a admitir a recuperação judicial do produtor rural. E aí começou essa discussão, porque na lei não existia essa previsão. Só que essa previsão ela passou a existir agora. Então nós tivemos uma mudança na lei de recuperações judiciais em 2020 e passou a prever a possibilidade do produtor rural, né, pleitear a recuperação judicial. Então essa falta de normativa, né, essa falta de lei para o produtor rural pleitear a recuperação já não existe mais, né? O que existe é uma formalidade, no sentido de, mas o produtor rural ele precisa estar inscrito na junta comercial ali da sua cidade, né, do seu estado. E aí nós tínhamos um debate nesse sentido também. O STJ hoje tem um tema já pacífico também sobre esse assunto, dizendo que o produtor ele tem que ter o registro na junta comercial, mas esse registro não precisa ter 2 anos. Porque um dos requisitos que tem na lei para alguém pleitear a recuperação judicial é que ele exerça essa atividade por no mínimo 2 anos. E aí, quando falou, não, admite produtor rural pleitear a recuperação judicial, mas e se ele não tivesse inscrição na junta em menos de 2 anos, ele vai poder? E aí o judiciário entende que sim, basta que no momento da formalização do pedido, ele tenha esse registro na junta. Então hoje, para simplificar, se alguém exerce atividade como pessoa física, né, produtor rural,
há mais de 2 anos, ele cumpre o requisito para ajuizar uma recuperação judicial, mas aí ele tem que fazer essa inscrição na junta também, né? Mas fica só um requisito burocrático, né? E aí vários advogados discordaram até dessa posição do STJ, falando, mas não faz sentido, né? Ele só protocola o pedido hoje, faz o requerimento, mas é assim que o judiciário entendeu, é um requisito pro forma, né? É um requisito só para ele realmente ajuizar a ação. O que realmente importa é ele comprovar que exerce atividade por mais de 2 anos. Rodrigo, o uso desse instrumento, ele é positivo? Divino, precisa ser feita uma análise muito grande, né, pelo produtor rural e também ali pelas suas assessorias, porque a recuperação judicial, ela, de uma forma bem simples, é você mencionar para os seus credores que você não tem dinheiro para pagar todo mundo, né, da forma como eles desejam, mas que você tem perspectiva de recebimentos, né, de valores, e com base nessa perspectiva de recebimento, com um planejamento, você vai conseguir pagar todo mundo. Basicamente é isso, né? Qual que é o principal risco? É que se você não conseguir cumprir esse plano que você pretende, você corre o risco de ser decretado a falência da sua atividade, da sua empresa ou da sua atividade rural, no caso como a gente está conversando, né? E os efeitos da falência, eles são complicados, né? Porque aí você não pode mais empreender, você não pode ter empresa, você não pode praticar alguns negócios jurídicos, né? Existe até situações de crime falimentares, dependendo se você vender patrimônio no curso dessa recuperação. Então, assim, é algo que é benéfico no meu ponto de vista, mas não pode ser um tiro no escuro, Divino. A gente sabe que no Brasil é difícil planejar, né? Aqui as coisas acontecem no ano, né? Você precisa, às vezes, vender o almoço para comprar a janta. É difícil você planejar médio e longo prazo as coisas, porque não há, de certa forma, uma segurança jurídica, às vezes, né? Um cenário econômico que comporte isso. Mas é benéfico, mas tem que ter um planejamento sério, né? O produtor rural que está passando por alguma dificuldade, que tem dívidas bancárias, né, que tem imóvel aí hipotecado às vezes, que tem dívida com fornecedores de produtos, né, ele precisa sentar com pessoas aí, com consultores, com economistas, com advogados que entendam bem do negócio, entendam bem do cenário econômico, né, para fazer um planejamento sério, porque não é brincadeira, né? Não é só você fazer um pedido, achar que você vai ganhar prazo, que você vai enrolar os credores, que você vai dar calote. Não é bem assim, né? Precisa ser algo sério, bem planejado. Você já citou alguns exemplos aí, mas eu sempre gosto das coisas bem didáticas, bem fáceis das pessoas entenderem. Quais são os casos mais comuns que existem da necessidade de recuperação judicial de empresas do agronegócio que são observados aí pelo país? O mais comum é realmente situações onde a empresa está com problema de fluxo de caixa, né? A empresa toma, às vezes, dívidas, né, com o banco, né, alavanca demais a operação dela, acreditando num cenário econômico positivo. Então, às vezes, ela alavanca demais com o banco, abre filiais, né? Isso pensando em empresas, não em produtor rural, tá? Correto. Alavanca mais a sua operação, abre filiais, né? E é aquele passo que às vezes acontece, sei lá, um problema com commodities, né? Um problema do que ela estava imaginando ali para o cenário econômico, e é estrangulada pelas próprias instituições financeiras, né? Porque há um jargão no Brasil que quem decide se você pede recuperação judicial ou fale são as instituições financeiras, né? Exatamente. As empresas, quando estão muito alavancadas, se cortar as renegociações e cortar o acesso ao crédito, aí as empresas ficam estranguladas. Então, os casos mais comuns no Brasil que nós vemos de empresas do agro pedindo recuperação, realmente são empresas que estavam ali com as contas, com muita dívida ali com o banco, acaba devendo também impostos, né? E aí fica devendo fisco, deve banco, aí começa a atrasar a folha, e aí a partir do momento que começa a atrasar a folha, as coisas complicam, né? Então,
aí ela precisa congelar, né, quando ela se vê ali num cenário de vários credores cobrando, né, e ela não conseguindo mais movimentar a conta bancária porque tem penhora na conta bancária dela todo dia, né, e ela se vê num cenário assim, aí ela ajuiza um pedido de recuperação judicial que congela essas dívidas, né. A recuperação judicial, ela tem um terminho em inglês que não é didático, mas é stay period, que é como se fosse um congelamento dessas cobranças. Então, o principal efeito, eu diria, de uma recuperação judicial é que quando você ajuiza a recuperação e o juiz recebe essa recuperação, ele congela todas essas dívidas existentes contra a empresa e ela dá esse fôlego para a empresa continuar com a atividade, apresentar esse plano de recuperação, né, e continuar com a sua atividade empresarial. Rodrigo, o produtor rural ou até mesmo o empresário, ele não tem medo, eu não sei se medo é a palavra correta, de ficar estigmatizado, não? Até os próprios clientes ficarem preocupados, aquele cara está falindo, ele está pedindo, o pessoal costuma falar de RP, RJ, né? RJ, aquele cara ali está em RJ e tal. Ele não tem muito essa preocupação, esse medo, não? Tem, não, com certeza, Divino, isso acontece muito, né? Ninguém quer fazer negócios com quem tá ali em RJ, geralmente, né? Então, como eu falei, precisa ser algo muito bem planejado, né? Para o produtor rural que for fazer esse pedido ou para a empresa, demonstrar, né, para quem ele faz negócios no dia a dia, que há um racional por trás, né, que há toda uma metodologia, que ele não está querendo dar calote em ninguém, né? E é um instituto, Divino, assim, pelo que a gente vê de histórico no Brasil, é um histórico que muitas empresas conseguem se recuperar, né? Se você olhar assim, para uma margem das empresas que entram em recuperação e que chegam em falência, a maior parte consegue se recuperar, né? A menor parte ali, 30%, 20% está entre os casos que acontece o que a gente chama de convolução da recuperação judicial em falência. A maior parte dos casos realmente são situações onde as empresas conseguem. É que a questão do estigmatizado é porque quando você entra em recuperação judicial, o que geralmente acontece? Alguns planos de recuperação, eles são muito audaciosos no sentido de dar um desconto muito grande para a dívida, né? E aí o credor ali que tinha, vamos supor, R$100 mil para receber, a empresa que está em recuperação judicial, o produtor rural, fala, olha, dentro do meu plano eu não consigo pagar 100 mil, eu preciso de um desconto de 60% disso, 70% disso. E aí ele vai pagar 30 mil, por exemplo, do 100. E aí, geralmente, ainda mais no agro, né, que é um setor conservador ainda, né, que tem poucas empresas, às vezes, atuando, que todo mundo conhece todo mundo, né, todo mundo toma café ali na casa de todo mundo, pode-se criar esse estigma. Por isso que são situações realmente que precisam ser bem conversadas, né, precisa realmente estar preto no branco, né, para não acontecer isso que você bem colocou, né? E aí nem aquela casa agropecuária que você costuma comprar, né, o produtor rural fala, não vou te vender porque você está em RJ, né? Então, realmente precisa... Mas é interessante essa pergunta, até aproveitando um gancho, e aí realmente para aclarar, né, algumas situações, mesmo em RJ, é interessante que quem vende para alguém que está em RJ, ele tem preferência no recebimento disso. Então, a lei ela tem um dispositivo bem interessante que, por exemplo, eu, produtor rural, estou em recuperação judicial, né? E eu tenho um passivo de, sei lá, R$1 milhão. Estou devendo ali algumas casas agropecuárias, estou devendo um banco, algum trabalhador. Estou em recuperação, montei o meu plano para pagar esse R$1 milhão, e aí eu vou lá na sua casa agropecuária, Divino, comprar de você. Eu vou lá, abro um crediário contigo e tal, aí você vai olhar lá meu histórico, você fala, pô, Rodrigo, você está em RJ, né? Você está devendo, está em RJ e tal. É interessante também que quem está em RJ suspende todos os protestos, então se você puxar uma ficha minha, você não vai ver título protestado, né? Porque aquele stay period que eu falei, ele suspende, né, os protestos.
E aí, voltando, você vai falar, Rodrigo, mas você está em RJ, eu não vou fazer negócio contigo. Qual que é a garantia que eu tenho que eu vou receber isso? Você já não está pagando um monte de gente, né? Aí que é interessante. Se você faz negócio comigo, Divino, e porventura eu não pago, eu estando em recuperação, acontece o quê? O resultado é a falência, porque eu não estou adimplindo quem eu... Deixa eu só colocar meu celular aqui no mudo, eu não coloquei, começou a entrar um monte de ligação aqui. Se eu não te pagar, Divino, estando em recuperação judicial e não adimplir as minhas obrigações novas, um dos efeitos é a convolução em falência. Aí você pode falar para o juiz, olha, juiz, o Rodrigo que está em recuperação judicial, ele comprou aqui na minha casa agropecuária e não me pagou. E aí você pode pleitear, então, a minha falência. E aí você tem preferência para receber lá, quando for vender os bens e tudo mais, você tem preferência para receber o seu crédito frente aos antigos credores. Isso, às vezes, dá um nó na cabeça de alguns, né, quando a gente atua, porque tem muita gente que fala, bom, mas eu tinha o meu crédito, era anterior, né, eu era credor antes do Divino, por exemplo. Como que o Divino vai receber antes? É porque a lei, ela trata você, por exemplo, que fez negócio comigo estando em RJ, como um credor extraconcursal, que é o nome técnico disso. Porque a racional da lei o racional que se você não tiver uma preferência no recebimento, ninguém vai querer fazer negócio com quem está em recuperação judicial. Então, a lei ela traz um privilégio aí para o seu crédito para se manter em negócios com empresa em recuperação. Rodrigo, o número de produtores, pessoa física, que pedem recuperação judicial, ele é alto ou é baixo? Bem baixo ainda, Divino. Bem baixo ainda. Como eu falei para o senhor lá no início da nossa conversa, é um instituto novo, de certa forma, né, a recuperação judicial do produtor rural, porque até então a gente não tinha disciplina legal para isso. A disciplina, né, a lei, digamos assim, ela veio recente, tem 2 anos aí, mais ou menos, né, que nós tivemos essa disciplina legal. E também a gente tem pouco mais de 2 anos que o STJ majoritariamente firmou entendimento que pode ter recuperação judicial de produtor rural. Então, por ser um instituto novo, né, um bebê ainda, uma criança de 2 anos, aí, 2 anos e meio mais ou menos, nós não vemos no cenário nacional um grande número de recuperações judiciais de produtores rurais. Temos algumas, sim, né, acontecendo, mas não é nada comparado ao que a gente vê no volume de empresas, né? E eu acho que muito diante também daquilo que nós conversamos agora há pouco, né? Porque o produtor rural, por ser muito conservador, por pensar nesse estigma dele estar em recuperação, né? Pensar como que ele vai ser tratado ali com as instituições financeiras, com as casas ali de produtos rurais da cidade dele, né? Então, eu acredito que esse fator ainda afeta muito o dia a dia e nós temos poucos pedidos, não é um instituto muito visto ainda não. Mas eu acredito, Divino, dependendo aí dos próximos passos do nosso país, né, que a gente está numa insegurança e numa incerteza grande, pode acontecer, né? Às vezes algum produtor rural alavancou alguma operação, acreditando num boom de alguma commodity que ele trabalha. Às vezes pecuaristas vão ter queda do valor do gado, né? A soja pode cair, enfim, a gente não sabe ali como vai ser o cenário. E aí, se o produtor rural ele não tem nenhuma alavanca ali, né, para cuidar dessa questão econômica, pode ser que ele se veja aí numa situação de pedir recuperação judicial. Vamos voltar na questão da empresa do CNPJ. O que uma empresa do agronegócio, Rodrigo, precisa para pedir uma recuperação judicial? A lei ela tem alguns requisitos, Divino. Os requisitos eles estão todos ali no artigo 48 da lei, né? Vou falar aqui para você alguns deles, né, para não ficar lendo aqui o texto de lei. Um dos requisitos mais importantes é o requisito temporal, que essa empresa esteja aí há 2 anos na atividade empresarial. Ela não pode ter nenhum sócio ali falido, né, que esteja dentro da sociedade dela.
ela não pode ter nos últimos 5 anos pedido recuperação judicial, é um outro requisito, e também nenhum sócio, administrador ali pode ter sido condenado nos crimes previstos na lei de recuperação judicial e falência. Basicamente, assim, os requisitos mais importantes para o ajuizamento são esses. Bom, só para a gente finalizar, Rodrigo, quais são os principais pontos de atenção que o produtor ou o empresário rural deve ter ao tomar a decisão de pedir uma recuperação judicial? Bom, o ponto mais importante é realmente ser um plano factível, né? Quando ele realmente for sentar para planejar, entender as suas contas, os seus recebíveis, que ele não faça um plano pensando no melhor cenário possível, né? Que ele não seja tão otimista nesse plano. Eu sempre recomendo, assim, quando algum cliente nos procura para a gente traçar planos de recuperação e tudo mais, a gente sempre tem que traçar um cenário econômico realista para pessimista, né? Para realmente... Bem conservador mesmo. Bem conservador, bem conservador. Então, o principal é ele ser conservador nesse plano, para ele realmente conseguir honrar, né? Ser conservador nesse plano, não querer maquiar situações, né, patrimoniais principalmente, então ali os imóveis que ele tem, né, e tudo mais, sempre jogar dentro das 4 linhas, né, o que vem se falando bastante ultimamente, né, jogar dentro das 4 linhas, porque infelizmente no Brasil, Divino, a gente vê situações que as pessoas utilizam recuperação como subterfúgio para dar calote em credores, né? E aí, antes do pedido da recuperação, blindam patrimônio, fazem ali situações para o patrimônio ser blindado e entrar em recuperação visando dar calote. Eu acredito que isso só denigre o nosso instituto, que é um instituto louvável que nós temos aqui no Brasil. Então, situações como essas, assim, colocam o instituto com maus olhos, né? Então, eu sou um defensor do Instituto da Recuperação. Então, eu sempre defendo que seja uma coisa séria, né? Que aquele produtor rural, que aquela empresa que esteja pretendendo, que realmente ela use o Instituto para se recuperar de fato, né? Que ela faça um plano de recuperação factível, que ela vá conseguir cumprir, né? Que procure bons assessores, é imprescindível, né? Procurar advogados especialistas, não procurar generalistas, porque a lei de recuperação é uma lei muito específica, né? Então, um produtor que tiver interesse, procure um escritório que já tenha atuado, né, com recuperações em outras situações, né, que já tem experiência nessa situação, que provavelmente esse escritório ele já vai ter uma base com contador, com economista, né? Ele já vai conseguir dar uma assessoria muito boa. Acho que basicamente aí são essas dicas aí que eu dou para quem esteja pensando em adotar esse caminho. Rodrigo, eu espero que o país melhore e que menos pessoas precisem de se utilizar desse Instituto da Recuperação Judicial. Muito obrigado pelas informações, você esclareceu bastante e estamos aqui sempre à sua disposição. Eu também, Divino. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo. Espero que os nossos ouvintes aí tenham aprendido um pouco, tenham tirado algumas dúvidas. E eu estou sempre à disposição em redes sociais também. Falo bastante sobre isso, quem quiser me adicionar, rodrigo.totino. A gente está com um canal aberto aí para os ouvintes e para você também. Muito obrigado, Rodrigo. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Eu conversei com o Rodrigo Totino, advogado, especialista em direito tributário e agronegócio e administrador judicial de recuperação judicial e falências. E o tema da nossa entrevista foi recuperação judicial no agro. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.